Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Yuri Exaú do Sunners Group. E aqui você vai conhecer tudo que você precisa saber para poder oferecer um cuidado exemplar para o seu paciente, seja um paciente acamado ou até mesmo um paciente que tem idade avançada com algum tipo de patologia. Eu tenho mais de 8 anos de experiência na área da saúde, oferecendo cuidado com diversos pacientes e tudo que eu aprendi foi na prática. Ninguém me contou, ninguém me falou. Eu realmente pratiquei e vi o que funcionava e o que não funcionava. Então, hoje a gente vai falar sobre como você vai ter resultado nos cuidados com pacientes acamados. Fique ligado. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês aqui um pouco da minha experiência, da minha prática, de como eu realmente entendi como a gente poderia oferecer os cuidados que tivessem resultado com as pessoas. Porque imagine só você vai oferecer um cuidado para o seu paciente, se for um paciente acamado, e você vê que esse paciente ele não tem melhora. Realmente, acontece alguns casos de pacientes que, por conta do seu estado, do seu quadro clínico, às vezes o paciente tem uma doença degenerativa, como Alzheimer, o Parkinson, ou até algum tipo de demência, a gente sabe que esse paciente melhorar o quadro clínico dele, muitas vezes é bem difícil. Mas se a gente conseguir manter o quadro clínico desse paciente, já é uma evolução. Então, existem esses dois pontos. Existe esse ponto do paciente que a gente vai trazer soluções que vão resolver ali alguma questão no paciente, e existem algumas outras soluções que são cuidados paliativos. Então, que a gente vai tentar oferecer o máximo possível de conforto e bem-estar para esse paciente e que esse paciente não venha a piorar. A tendência é que ele realmente tenha essa piora, mas se a gente conseguir oferecer com todo o conhecimento e as soluções que já existem para que a gente consiga manter a integridade desse paciente, excelente. Foi uma coisa que eu sempre identifiquei. Então, como vocês já sabem, eu sempre, quando visito os pacientes, eu analiso o grau de risco desse paciente. Depois que eu analiso o grau de risco desse paciente, aí sim a gente começa a traçar os planos de ações. E muitas coisas que eu escuto em diversas casas, em que as pessoas não têm conhecimento do que deve ser feito e do que não deve ser feito. E muitas vezes tem orientações de alguns profissionais, ou de algumas pessoas, de alguns colegas, de alguns amigos, de coisas que funcionaram com outros pacientes. Mas uma coisa que você precisa saber, cada paciente é único. Então, algumas coisas que podem funcionar com outros pacientes, pode ser que com o seu paciente não funcione. Então, você precisa ter o conhecimento adequado e entender quais são as ações, as técnicas que você vai fazer e quais são os produtos adequados para utilizar no paciente, para aí sim ter um resultado. Seja o paciente que precisa de uma nutrição, um suplemento, ou seja um paciente que precisa de um cuidado com feridas, ou seja um paciente que vai ali estar acamado e precisa de um equipamento adequado, uma cama adequada, uma cadeira de roda adequada, um colchão adequado. Então, cada paciente é único. O fundamental e que eu percebi é que eu precisava entender quais eram os produtos que realmente ofereciam benefício para as pessoas. O que é esse benefício? Que ele entregava alguma coisa de bom para a pessoa. Porque imagine só, você continuar usando um produto que ele não te entrega nada de bom, isso acontece demais. E infelizmente, a gente sabe que no sistema que a gente vive hoje, o sistema de saúde do Brasil, ele não quer a sua independência. Ele quer muito mais que você continue consumindo o sistema e que você fique dependente desse sistema. Então é fundamental você ter um conhecimento adequado e que você pode adquirir aqui no nosso canal, em vários vídeos que eu tenho feito. Para quê? Para você oferecer o melhor para o seu paciente, sabendo se aquele produto, aquela técnica, ela vai realmente oferecer um cuidado, um benefício, um resultado para o seu paciente. Então, concluindo, é fundamental que você consiga ter essa percepção de produtos que vão gerar resultado e também de profissionais que realmente já tiveram ali um resultado com seus pacientes. Porque o que eu vejo muito e escuto muito de muitas pessoas é que o paciente está sendo cuidado por algum profissional que tem um título, às vezes um enfermeiro, até mesmo um médico ou qualquer outro profissional da área da saúde. Esse profissional X, ele indicou tal produto ou tal solução, ele mandou fazer aquilo. Só que o que você precisa saber é se esse profissional realmente, quando ele cuidou de outros pacientes, ele teve bons resultados. Se os pacientes que ele cuidou, esses pacientes
e até mesmo a família estava satisfeita com o atendimento desse profissional. Porque hoje a gente consegue sim fazer uma formação na área da saúde, enfermeiro, médico, é muito possível a gente fazer isso. Só que nem todos os profissionais eles executam as suas profissões por paixão. Muitas vezes eles vão executar as suas funções por algum interesse maior. E às vezes é só por dinheiro ou só por status. E nem sempre isso vai ser o melhor para o paciente. Então eu acredito muito em profissionais que executem as suas tarefas, executem a sua profissão por paixão, porque ele acredita que pode oferecer o melhor para as pessoas. Então você precisa ter realmente esse entendimento se esse profissional que está te orientando, está te indicando algum produto ou alguma coisa, alguma técnica, ou pediu para você fazer alguma coisa com esse paciente, se ele tem resultados com outros pacientes. Eu já vi muitas vezes pessoas, até mesmo profissionais, fazer orientações baseado em coisas que ele ouviu falar. E ele nem sabe se funciona isso. Eu não confio muito nisso. Eu acredito que as pessoas precisam ter um conhecimento adequado para poder fazer uma orientação boa para as pessoas. E se realmente ele não souber, não tiver experiência, ele ser verdadeiro com as famílias e fazer um teste ali com a pessoa necessária, sabendo os seus graus de risco, sabendo ali qual é o risco do paciente e o que essa orientação pode acarretar para essas pessoas, para essa família. Então ele precisa ter esse entendimento e muitas vezes isso não acontece. Então é importante o familiar, as pessoas que estão cuidando desses pacientes, até mesmo o cuidador, saber quais são realmente as orientações que ele deve seguir. E adquirindo um conhecimento adequado, eu acredito muito e assim, eu oriento vocês que tudo que eu fiz com os pacientes, eu vi os resultados acontecerem. E o que eu não sei, eu falo para os pacientes. Eu tenho a humildade de falar que isso aqui eu não sei, eu vou precisar consultar uma pessoa que tem essa experiência, que tem esse conhecimento, que tem esse know-how. E aí assim a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Mas não adianta a gente receber orientações ou até mesmo fazer orientações para pacientes que a gente não sabe se aquilo ali vai ter resultado, se vai funcionar sem falar para o paciente. Então é fundamental vocês entenderem esse ponto. E aí tudo surge de um bom diagnóstico. Se a gente não tem um bom diagnóstico do paciente, dificilmente essa orientação vai ser adequada. Dificilmente. Então a gente precisa ter um bom diagnóstico, fazer os exames adequados, seja exame de sangue ou ali o paciente quando está no hospital, entender o quadro clínico desse paciente, se ele tem doença, se ele tem patologia, se ele tem algum tipo de risco envolvido, e aí sim a gente tomar os planos de ações, fazer os planos de ações para que a gente consiga oferecer o melhor para esse paciente. E um ponto que é fundamental é a gente fazer o tratamento da maneira adequada. É aquele famoso do combinado não sai caro. Eu vi em muitos casos, tanto de nutrição quanto de cuidados em feridas, por exemplo, o paciente ele precisava tomar aquele suplemento de 200 ml para poder recuperar, ganhar o peso, ganhar massa magra. Só que a família talvez não tivesse a condição suficiente para poder comprar o produto o quanto o paciente deveria tomar. Por exemplo, o paciente precisa tomar uma vez ao dia durante um mês. E a família não tinha a condição financeira para comprar esse suplemento para um mês, só para 15 dias. Então o paciente vai lá e toma dia sim, dia não. Muitas vezes isso não vai ajudar o paciente, não vai fazer com que o paciente atinja o objetivo. Então, muitas vezes a transparência e a clareza e a verdade nessa comunicação é fundamental para que consiga alinhar os pontos e ver o que pode ser feito com esse paciente. Também para feridas, eu já vi casos de cada dia o cuidador ou quem fez o curativo em si usar um tipo de pomada e do produto que está sendo feito o curativo. Então um dia ele usa um, outro dia ele usa outro. Um dia ele usa um, outro dia ele usa outro. É como se fosse a gente fazer um tratamento de recuperação, por exemplo, de um tornozelo que a gente torceu, e cada dia eu fazer um tipo de procedimento. A probabilidade de recuperar ela é muito menor. Por quê? Se foi feito o diagnóstico e o tratamento ele foi colocado pelo profissional, a gente precisa seguir esse tratamento à risca para poder perceber se ele vai ter resultado ou não. De nada adianta a gente fazer cada dia uma coisa. Para feridas eu vi isso muito acontecer. Às vezes as pessoas trocam o tipo de curativo todos os dias. E como eu sempre falo, o acompanhamento ele é fundamental junto com o tratamento para que o paciente consiga atingir os resultados que foram ali traçados para esse paciente. E para finalizar,
é fundamental, no meu ponto de vista, a gente ter a intenção positiva nesse cuidado com o paciente para que ele tenha resultado. De nada adianta a gente comprar produtos, contratar profissionais, empresas para que a gente consiga cuidar de um paciente se a nossa intenção com esse paciente não é, para que ele melhore, para que ele tenha mais qualidade de vida e bem-estar. É que nem a gente comprar um produto e a gente já comprar esse produto com o pensamento de que ele não vai ser melhor para o paciente. É melhor não comprar. Então a intenção positiva de querer ajudar o paciente para que ele tenha mais conforto, bem-estar, e muitas vezes são os familiares, são pais, são tios, são avós. Você ter essa intenção positiva vai colaborar muito para que esse paciente consiga ter uma melhora. Eu já vi casos que muitas pessoas falaram que eram casos irreversíveis, e até tem um vídeo aqui no canal que a gente contou a história da Miriam, então eu vou deixar o cardzinho para vocês aqui assistirem, de um caso que realmente muitas pessoas falaram que era impossível fechar aquela ferida, e a gente, com muita fé, com muita positividade, com os cuidados adequados, com o time que era as duas filhas cuidando como tinha que ser cuidado, com o tratamento adequado, a gente conseguiu recuperar uma ferida que muitas pessoas, que médicos, enfermeiros, nutris, cuidadores, falaram que era impossível fechar. Realmente, junto com a combinação desses fatores, com as pessoas, com a intenção e com o que tinha que ser feito, junto com todo o conhecimento, a experiência e os produtos adequados também. Então é isso, pessoal. Então esses são alguns pontos fundamentais para que o paciente consiga ter um resultado no seu cuidado, para que ele consiga ter mais bem-estar, conforto e aí sim ter qualidade de vida para poder viver numa fase que ele depende muitas vezes de outras pessoas para sobreviver. E as pessoas que cuidam são fundamentais para poder fazer tudo isso. Então é isso, pessoal. Meu nome é Yuri Esaú, eu sou aqui do Sanes Group e aqui você vai encontrar esses vídeos para que você consiga cuidar melhor desse tipo de paciente. Vamos juntos transformar a saúde do Brasil.